dado aí dos moradores de rua, eu queria até que você repetisse. Você falou assim, tantos são de Ribeirão e tantos são de fora. São apenas 1/3 apenas de Ribeirão. Então, e daí? Qual o problema? É. Quem não é de Ribeirão é da onde? É do Brasil? Quem Exatamente. é do Brasil é da onde? Então, assim, passando para outra questão, a questão dos moradores de rua em Ribeirão Preto não é uma exclusividade da cidade. Então, assim, por exemplo, o prefeito está tão ruim que está aparecendo morador de rua em tudo quanto é lugar. As pessoas estão, não é só isso. Não. É uma questão de política nacional. A questão de conjuntura, exatamente. Conjuntura. Então não existe morador de rua de Ribeirão Preto, de Cravinhos, ou de Sertãozinho, ou do Maranhão. Existem brasileiros, né? Existem brasileiros que estão cada dia mais chegando a essa condição. E pelos dados, não são pessoas já adultas, não. São jovens que estão desesperados porque não conseguem se ajeitar na vida. Seja elas quais forem, né? Sim. E aí a gente tem o dado nacional, através do IBGE, que o Brasil está cada dia ficando mais desigual, é isso? Se você pegar os países democráticos, tirando as ditaduras, o Brasil é o país mais desigual do mundo. Isso é um dado muito sério. É o país mais desigual do mundo. Dados do PNAD e do IBGE, só para as pessoas que estão nos ouvindo, 50% mais pobres, os 50% brasileiros mais pobres, que dão em torno de 104 milhões de pessoas, vivem com uma renda mensal de R$ 413 reais. Enquanto que 1% mais rico, que dá 2 milhões de pessoas, vive com uma renda mensal de 16 mil reais. Isso dá 40% a mais. Essa diferença entre 1% mais rico ser 40 vezes mais rico do que os 50% mais pobres, no mundo democrático, torna o Brasil o país mais desigual do mundo. Isso é um dado muito importante, né? Os 30% mais pobres, que são 60 milhões de pessoas, vivem com R$ 269 reais mensais. Entre 2017 e 2018, que isso é importante, porque são os anos logo após o golpe de 2016, quando foi introduzido no Brasil essa política neoliberal, que a gente tanto critica aqui, entre 2017 e 2018, a renda dos mais ricos cresceu 8% e a renda dos mais pobres caiu 4%. Então você tem cada vez menos pessoas sendo cada vez mais ricas e cada vez mais pessoas sendo cada vez mais pobres. Esse é o retrato do Brasil, Paulinho. Ô, Ricardo, eu fiz a análise socioeconômica de um grupo de moradia de Igarapava e a renda média era de R$ 230 reais. Pois é. Eu não vou entrar nessa questão de Igarapava agora não, mas assim, é 230 reais por mês a média do pessoal que mora em Igarapava. Tem o índice Gini, Sim. Que é um índice que verifica a média, né? Desigualdade, exatamente. Ele é meio confuso. Explica ele bem explicadinho pra gente não cair num... É assim, o índice Gini mede o quanto que um país é desigual. Né? Então, quanto mais próximo de 1, é mais próximo da desigualdade absoluta. Quanto mais próximo de 0, mais próximo da igualdade. Então, quanto mais próximo o índice vai se tornando próximo de 0, o país vai sendo menos desigual. Ou seja, a distribuição de renda é melhor e as pessoas têm mais acesso aos bens. Então, o país vive melhor. Quanto mais próximo de 1, mais desigual. Né? O Brasil conseguiu melhorar o índice Gini entre 2004 e 2010, 2012, por conta principalmente das políticas de distribuição de renda, a mais importante de todas, a valorização do salário mínimo. O Brasil conseguiu gerar emprego de maneira formal, com carteira assinada, falando dos governos Lula e Dilma. Né? E a desigualdade diminuiu, o índice Gini melhorou. De 2016 para cá, houve uma explosão do índice Gini. Para você ter uma ideia, nos países da OCDE e nos países da União Europeia... O que é a OCDE? OCDE são os países mais ricos, a organização dos países mais ricos. Né? Tanto que o Brasil quis entrar, parece que o Trump ia ajudar, e acabou puxando o tapete do Brasil. Só que para entrar nesse país da OCDE, você tem que aplicar o regime neoliberal estrito ali, né? E isso, inclusive, regras da Organização Mundial do Comércio que prejudicariam o Brasil. Quando você não está na OCDE, você tem algumas garantias importantes. Então é melhor o Brasil não estar do que está, mas enfim... Então isso é igual entrar numa festa mal arrumada. Mal arrumada, exatamente. Então assim, o índice Gini dos países da União Europeia e da OCDE gira em torno de 0,30. 0,30, então próximo de zero. Então tem uma qualidade boa. Uma desigualdade menor. O Brasil hoje está com 0,545. É muita diferença. É muita diferença. 545. 0,545. Certo. Aos países mais ricos da União Europeia, 0,300. Certo? Para você ter uma ideia do histórico brasileiro, aqui em 1964, 63, ou seja, um ano antes do golpe militar de 64, o índice Gini nosso era 0,488. Era bom. Era um índice abaixo de 0,5. Né?
Depois, em 85, quando termina a ditadura militar, o índice já sobe para 0,580. Ou seja, a ditadura ela explodiu a desigualdade no Brasil. Né? Contrário daquilo que se fala os defensores da ditadura. Né? Depois, em 94, quando entra o Fernando Henrique, né, e o Plano Real, ele pega o índice Gini em 0,567 e entrega em 2002 para o Lula em 0,553, ou seja, diminuiu um pouquinho a desigualdade por conta do Plano Real, que estabilizou a economia e tudo mais. O Lula pega em 2002 em 0,553 e entrega em 2010 para a Gini em 0,515, ou seja, o Lula trouxe mais para baixo o índice Gini, melhorando a condição da distribuição de renda no Brasil. E a Dilma entrega em 2015 em 0,495, ou seja, voltou com um patamar próximo de 73. Tinha um processo de queda no número que significa a melhoria de condição de vida das pessoas. Por conta das políticas públicas, principalmente a valorização do salário mínimo, isso é fundamental. Ricardo, as pessoas às vezes não conseguem entender, pessoal, é o seguinte, uma média de R$230 mensal que a pessoa tem, se ela recebe R$100, não é R$100 de quem ganha R$3.000. Exatamente. É diferente. As pessoas às vezes não têm essa noção. Não, mas é R$100. É o dobro, quase o dobro do valor que ela ganhava. Exatamente. Então R$100, às vezes, para uma pessoa que tem, em média, R$230, é a vida deles. Exatamente. Então, isso, evidentemente que não tira a pessoa da pobreza, nem tira da miserabilidade, mas ela dá pelo menos essa pessoa começa a respirar um pouquinho. Sim. A pessoa, por exemplo, alguém fala assim, por que a pessoa mora lá na favela, tudo uma cambada de vagabundo? Como que alguém, cara, consegue morar e pagar as despesas todas da família, aluguel e tudo mais, uma renda dessa? Com uma renda de R$300 por mês? E essa é uma característica do capitalismo. No mundo inteiro a discussão é essa. O capitalismo liberal, que começou lá nos anos 80, com a Margaret Thatcher e o Reagan, procura aí no Google que você vai saber o que é neoliberalismo, como é que ele começou. Ele está trazendo o mundo para essa realidade. Cada vez menos pessoas ganhando muito dinheiro, concentrando renda, e cada vez mais pessoas sem renda, sem trabalho e sem direitos, sem saúde, sem educação e sem direito trabalhista. Ou seja, o mundo está caminhando para um processo de grande desigualdade e concentração de renda. O Papa fala isso o tempo todo. Né? O Papa e as lideranças que dizem o seguinte: como que a gente vai consertar isso? A gente vai consertar isso fazendo uma reforma tributária no mundo todo. Ou seja, fazendo com que o capital especulativo, se você quer entender o que é capital especulativo, compra lá o livro do Ladislau Balbor, né? A Era do Capital Improdutivo, você vai entender que hoje o dinheiro está indo para o mercado financeiro e está faltando no bolso das pessoas, no emprego, na geração de renda. Então, tem economistas no mundo que estão dizendo o seguinte: essa situação do Brasil, ela também é uma situação do mundo inteiro. Apesar de ter países melhores do que o Brasil, mas o processo de concentração de renda está crescendo muito. E precisa encontrar uma outra forma. Lembra que a gente falou aqui umas semanas passadas que o capitalismo, o próprio centro do capitalismo disse o seguinte: nós precisamos resetar o capitalismo? É exatamente isso, porque eles estão vendo que essa situação vai explodir. Não tem condições de você manter uma sociedade nesse nível aqui, né? Com milhões de pessoas não tendo nada e um pouco de pessoa tendo tudo e o dinheiro cada vez mais se concentrando. Esse fator, ele não tem equilíbrio, ele vai explodir. E o próprio centro do capitalismo está dizendo isso. A gente trouxe essa discussão na semana passada, né, Paulinho? A questão do Brasil, Ricardo, tem muito a ver com aquele conceito de que o brasileiro é cordial, né? Sim. Então, assim, enquanto as pessoas estiverem achando que ela é amiga do patrão, que é o que o presidente diz, né? O patrão é o legal, assim, a gente sabe disso, as pessoas consideram, eu acho que você pode ter até relacionamento com as pessoas, mas o patrão é o cara que está te comprando a mão de obra. Se ele te paga justo, você fica tão contente. Quando você não te paga justo, ou quando você não tem essa relação, você tem mais aqui pro pau. Sim, sim. Então, por exemplo, não é possível. Isso em todas as relações, assim, não é... A luta de classes existe, né, Paulinho? Tem que existir. O problema é essa, que às vezes assim no Brasil, e as pessoas estão muito ainda assim, não, calma, que tudo vai dar certo, se Deus quiser vai arrumar. O que é pra mim não é pro outro. Então esse negócio, uma hora, vai precisar de acabar. E aí eu não sei como é que vai ser. E uma coisa, hein? É preciso todo mundo entender que direito não é esmola dada por governo. Claro, seja qual for o governo, direito é direito. E Direito ele é conquistado a partir da mobilização e da conscientização das Só pessoas. assim, só através da mobilização Exatamente. e da conscientização. Porque senão, cara, não espere em casa, porque não vai vir. Não vai vir mesmo. Aliás, eles querem mais é que o povo se ferre, porque assim fica mais fácil para todo mundo. Exatamente.